Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo, mais fundo mesmo, nas raízes históricas e filosóficas da Umbanda. Uma fé que é a cara do Brasil, que nasceu da luta, da dor e, acima de tudo, de uma resiliência impressionante. E para começar, vamos com essa frase aqui. Ela é poderosa, né? E ela já dá o tom de tudo que a gente vai conversar. A Umbanda é, antes de qualquer coisa, uma história de sobrevivência. Uma história onde a cultura e a memória foram guardadas, foram preservadas pela força da palavra, da tradição que passa de boca em boca. Então, para entender a Umbanda de verdade, a gente precisa ampliar o olhar. Não dá para enxergar só como um conjunto de crenças. É muito mais. É uma resposta, sabe? Uma resposta direta a um contexto histórico de muita opressão. Uma estratégia de afirmação de um povo que o mundo insistia em rejeitar. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. Vamos seguir essa sequência certinha para construir, passo a passo, uma compreensão bem sólida das bases que sustentam essa fé, desde a filosofia lá de trás até como ela se formou aqui no Brasil. E antes de falar da história, a gente precisa entender a filosofia. O primeiro fundamento da Umbanda não é um dogma, uma regra escrita. É um pacto. O pacto da palavra e do compromisso com a escuta. E essa ideia da palavra aqui é fascinante. Na visão Bantu, que é uma das matrizes da Umbanda, a palavra não só descreve o mundo, ela cria o mundo. Ela tem poder, ela tem axé. Por isso, esse pacto inicial é de estar presente, de verdade, e de aprender junto, em comunidade. O conhecimento se constrói coletivamente. E essa frase ilustra isso de um jeito brilhante. Mostra a importância de entender o contexto. A prática, a vivência lá no terreiro, ganha uma profundidade, sabe? Uma profundidade imensa quando ela está firmada nesse conhecimento, no saber de onde tudo veio. A partir desse pacto da palavra, começam a fluir valores que são a base de tudo, a base ética e filosófica da Umbanda. O primeiro valor, então, é a comunidade. A ideia de que a vida só faz sentido no coletivo. É bem diferente da visão ocidental, que é muito focada no indivíduo, né? Aqui não. A comunidade é o centro. É o espaço sagrado de cura e de crescimento. Aí a gente volta para ela, a palavra. Ela é vista como um instrumento divino, uma força que pode abençoar, que pode curar, que transforma realidades. Por isso, o compromisso com o que se fala, com a intenção por trás da fala, é uma coisa sagrada. E aqui, chegamos num ponto crucial. A forma de entender o tempo. Não é uma linha reta, é uma espiral. O que isso quer dizer? Que o passado, o presente e o futuro estão todos conectados, acontecendo juntos. Os ancestrais não são só uma memória, eles são uma presença ativa, que orienta o agora. Ok, agora que a gente entendeu a filosofia, vamos localizar esses valores. Para entender a Umbanda, a gente precisa, inevitavelmente, voltar para o berço da humanidade, o continente africano. E a primeira coisa é desfazer um erro muito comum. A África não é um país, é um continente de uma diversidade impressionante. Falar de cultura africana como se fosse uma coisa só é apagar a riqueza de centenas de povos, de tradições, de histórias. Aqui a gente vê os principais grupos étnicos que foram trazidos à força para o Brasil e que carregaram consigo todo o saber que formaria as religiões afro-brasileiras. Os povos Bantu, com essa noção fortíssima de ancestralidade, os Gegefon, com sua organização religiosa, e os Yorubá, que trouxeram o complexo sistema dos orixás. E agora, a gente entra num capítulo mais doloroso, mas também o mais inspirador dessa história. A travessia forçada do Atlântico. Uma ruptura de uma violência que a gente nem consegue imaginar, mas que também se tornou um ato de resistência inacreditável. Esse número é uma estimativa e é pesado. Entre 12 a 15 milhões de seres humanos sequestrados de suas terras, de suas vidas e trazidos para as Américas. É uma escala de trauma que a gente precisa tentar dimensionar para entender a força da resistência que veio logo depois. Essa linha do tempo mostra como diferentes levas de povos escravizados foram chegando ao Brasil ao longo de séculos. Primeiro, uma base bantu muito forte, depois as tradições Gegefon e mais para o final a grande influência Yorubá. Cada grupo foi trazendo uma camada nova de conhecimento. E esse é o ponto-chave. A diáspora não foi só o transporte de mão de obra.
foi a travessia de universos inteiros. De visões de mundo que, mesmo debaixo da violência mais brutal, se recusaram a morrer. E aí, finalmente, a gente chega no Brasil. Como é que todas essas correntes africanas, somadas com as influências indígenas e outras tantas, se reorganizaram para formar algo totalmente novo? Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem claro. A Umbanda pode ser vista como uma resposta direta, ponto a ponto, a cada uma das forças de opressão. Contra o racismo, a ancestralidade. Contra o apagamento da história, a tradição oral. E contra a violência, a sabedoria de entidades como os pretos velhos e os caboclos. O surgimento da Umbanda, lá no comecinho do século XX, foi uma grande reorganização estratégica. Foi um jeito de codificar e proteger práticas que já existiam, mas que eram muito perseguidas. Usaram uma fachada, digamos assim, mais aceitável para a sociedade da época, mas mantém a essência africana e indígena vivinha ali, nos seus guias espirituais. E essa é a missão. A espiritualidade na Umbanda não é uma fuga do mundo, muito pelo contrário. Ela está profundamente conectada com a realidade, com os pés no chão, com o objetivo claro de curar as feridas, tanto as individuais quanto as sociais, deixadas pela nossa história. Em resumo, o que a gente vê é que a Umbanda é muito mais que religião. É um monumento vivo à resiliência. É a prova de que é possível, sim, reconstruir um universo de sentido a partir dos escombros da história. E a gente termina com essa reflexão. O que significa construir uma fé que não vem de uma revelação de um Deus distante, mas que nasce diretamente da sabedoria, da dor e da resistência de avós e avós que enfrentaram o fim do mundo e sobreviveram para contar a história? Acho que a resposta está em cada terreiro que se abre.